Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos falando sobre teologia, espiritualidade e fé. A jornada de todo mundo e todas as pessoas será entremeada de cargas, obstáculos, desafios e da dor. Não há como negar isso. Que ao caminhar em busca da liberdade, da felicidade, da alegria, também nós enfrentaremos um caminho doloroso e turbulento. Eu quero refletir com vocês no texto de Hebreus 12, que nos fala que nós estamos sendo rodeados de uma série de gente, nuvem de testemunhas é a expressão, da biografia de muita gente que pode nos ajudar. E nós precisamos correr com perseverança essa jornada, essa carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Eu convido você a participar, se inscrever no meu canal. O texto sagrado que eu quero usar para essa discussão, para esse debate, encontra-se em Hebreus capítulo 12, que é um texto clássico sobre a fé cristã, dizendo que nós estamos sendo encorajados a olhar para essa nuvem de testemunhas da história, homens e mulheres que, através da sua biografia, aprenderam a viver pela fé. Entregaram a vida para Deus e se desembaraçaram dos obstáculos, das lutas e se envolveram numa caminhada em direção a Jesus Cristo, a compreender a pessoa de Jesus Cristo na vida. Há milhares, milhões de pessoas assim que Deus falou com eles, Deus abriu o coração deles para olhar a vida por meio da fé. Olha a vida deles, como eles obtiveram vitória. Espelhem-se na vida dessas histórias, dessas vidas do passado, das suas experiências. Eu quero convidar você para pensar comigo nas narrativas históricas. E no caso do texto de Hebreus, capítulo 12, ela é precedida do capítulo 11, que conta a história de muita gente. Após descrever o que significa fé, como um fundamento de coisas que se esperam, a prova de coisas que se não veem. Olha que interessante, ele dá substância ao conceito da fé. O escritor vai registrar, em Hebreus capítulo 11, uma série de cenas, de desafios, de heroísmos, de vitórias, de atitudes de vários daqueles que nós consideramos homens e mulheres que viveram pela fé. É claro que se você procurar também histórias de fé na história secular, é claro que, como acontece na vida, você não vai encontrar homens e mulheres perfeitos nos textos bíblicos, mas sim pessoas que surpreenderam pelas decisões de fé e confiança que tomaram. Por exemplo, Abraão, a despeito das suas mentiras, dos seus lapsos de descrença, ele ensina paciência, obediência ao viver como um imigrante numa terra que Deus lhe prometeu como herança. Ou a história de Jacó, a despeito de uma personalidade instável, imatura frequentemente, talvez infantilizado pela dependência com a sua mãe, ele demonstra que vários obstáculos da vida auxiliaram no seu crescimento, na sua emancipação, na sua autonomia como homem. Podemos nos tornar pessoas melhores em meio ao sofrimento. José é um desses exemplos, diante talvez de maiores tentações, como o sucesso, a fama, o poder e o dinheiro, apesar da oposição, da prisão, da humilhação que ele passou, ele vai se aproximando da morte, confiante na grande libertação dos israelitas, que acontecera 400 anos depois. Um outro exemplo é Josué, no texto de Hebreus 11, a despeito de seguir as pegadas na sombra do grande mestre Moisés, temendo não estar à altura, talvez, de liderar o povo, ele busca a Deus, presencia o rio Jordão se abrir, como o mesmo Mar Morto que Moisés havia aberto, o desabamento das muralhas de Jericó, dentre muitas outras vitórias e conquistas. E assim também o texto de Hebreus 11 vai descrevendo a vida de vários outros líderes, homens e mulheres como a gente como a gente, um Abel, um Enoque, um Noé, um Gideão, um Samuel, um Davi. A história bíblica é repleta de homens e mulheres que simbolizam essa luta por fé. Versos 33 a 35 de Hebreus capítulo 11 fala sobre homens e mulheres que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o fogo, apagaram
à força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E a história conta também uma série de situações de perda, de fracasso, de empobrecimento, de quebrantamento, de dor, sofrimento, perseguições. Você vê isso no final do capítulo 11. Gente que experimentou escárnio, açoites, cadeias, prisões, apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, vestidos de peles de ovelhas, necessitados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, gente com fé, homens e mulheres, gente como a gente que experimentou a dor, o sofrimento, mas a vitória, situações bonitas, mas gente que viveu pela fé. O que significa isso? E assim você pode adensar esse catálogo com muita gente na história da humanidade, e na história do cristianismo há milhares de pessoas assim, um grande bispo Atanásio, um Santo Agostinho, um pregador como João Calvino, um Francisco de Assis, um George Whitefield, um Martin Luther King, um Hudson Taylor, um Adoniran Judson e muitos santos e homens e mulheres hoje que vivem como amigos de Deus, como gente que vive pela fé. Gente falha, gente humana, gente como você e eu, homens e mulheres que entendem a importância da espiritualidade, do transcendente para lidar com os obstáculos, sacrifícios, perseguições e até mesmo a morte. Por meio dessa lealdade, perseverança, por meio de um coração aberto para as coisas espirituais, o texto fala que é gente do qual o mundo não é digno. O mundo não é digno dessas pessoas. O mundo talvez não seja digno da vida de fé que você viva. Talvez de uma forma anônima, incógnita, alguém desconhecido, mas alguém que no seu coração está cheio dessa vida de fé. Alguém que está experimentando essa fé de uma maneira intrínseca, de uma maneira a lidar com os conflitos, desafios, com o caos da vida, com alguém que confia em Deus. Alguém que se considera vitorioso. E como eu citei no texto de Hebreus 11, um exemplo é Abraão. Deus promete a bênção, Deus atribui para ele justiça na sua fé. Ele confia de que como seria possível gerar um filho com quase 100 anos de idade. Olha que simbologia bonita de um homem que reencontra fertilidade a partir de uma relação com a sua esposa idosa. Mas o texto fala da promessa de Deus, contemplando essa promessa, contemplando a misericórdia, contemplando a bondade de Deus, apesar de vacilar na sua incredulidade, ele se torna pai de uma numerosa nação. Em Hebreus capítulo 11, Abraão, o texto fala que ele obedeceu saindo de um lugar que deveria receber como herança e saiu sem saber para onde ir, enfrentando a morte, enfrentando a fome, assassinos, bandidos, tribos diferentes. Então você percebe essa descrição do texto de Hebreus, falando que ele peregrinou pela fé na terra. Isso nos inspira, nos fortalece, nos anima. E assim por diante, a história de José é descrita a partir do texto de Gênesis capítulo 37, de um homem que antes de ser o príncipe do Egito, ele obteve a promessa por meio de visões, mas ele sofre, ele compartilha isso de uma forma ingênua, até mesmo arrogante. Ele fica evidente que a sua riqueza, seu sucesso, sua honra são comparados aos irmãos mais velhos e ele sofre por causa disso, ele é aprisionado, ele é condenado injustamente, sentenciado à prisão perpétua. Após uma armadilha feita pela esposa de Potifar, ele sofre humilhação, sofre na sua integridade, mas ele confia em Deus e sabe que Deus irá estar com ele. Mas ele tinha a mesma promessa feita a Abraão: eu, o Deus presente, e Jeová, estarei com você, você será o pai de numerosas nações. E assim o texto vai falando de muitas outras pessoas, como Davi e Jó. Como é que será que Jó, esse homem piedoso, rico, não havia ninguém tão íntegro como ele na história? E essa história é descrita de uma forma simbólica: um homem com 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois,
500 jumentos, o maior de todo o Oriente, mas esse homem que sofre a perda, a morte dos filhos, é ferido com úlceras profundas, malignas, ele é saqueado, despojado de tudo, filhos e filhas mortos, servos assassinados. E o livro de Jó é mundialmente reconhecido como uma das mais sublimes peças dramáticas da poesia. É um poema e o tema central, o tema geral é claro, profundo. Pode um homem bom sofrer, pode uma mulher digna sofrer. No seu tormento, a sua paciência, na sua humildade, Deus está presente e reflete que é alguém que tem fé. E assim por diante, há vários outros textos bíblicos e na história também inúmeros fatos, inúmeras pessoas, homens e mulheres que viveram pela fé. Eu e você somos convidados a viver pela fé. Eu e você somos encorajados pela vida de homens, mulheres, histórias. E eu quero convidar você a mergulhar nessas histórias bíblicas e aplicá-las à sua vida, a olhar para a vida de homens e mulheres da sua comunidade, da sua família, histórias que precisam ser recontadas, de gente que confiou em Deus, gente que viveu pela fé, histórias de homens e mulheres da biografia, da comunidade, que podem trazer para você alento, conforto, consolo. A história de muitos missionários, de muitos teólogos, há muita gente boa que você precisa olhar e perceber do passado. Entretanto, nós temos que aprofundar esse debate, porque todos nós enfrentamos situações que em diversos níveis físicos e emocionais elas nos levam ao desespero, à solidão e se assemelham ao mesmo desespero e solidão de um Abraão, ou à dor da prisão, da humilhação de um José, ou à perda de luto do Ló, ao sofrimento físico, emocional do apóstolo Paulo, sacrifícios e desafios de muitos cristãos, homens e mulheres na história da humanidade. Uma dor profunda que nós enfrentamos em momentos específicos da vida, diante da complexidade, da bagagem espiritual, física, emocional, do peso das nossas costas. Nosso diário de vida contém inúmeros registros de fracassos nas nossas relações familiares, nos nossos projetos pessoais, falhas nas nossas profissões e erros do nosso caráter, atitudes impensadas e que deixaram marcas e algumas cicatrizes profundas que permanecerão para sempre. Você talvez já tenha se sentido assim, você talvez já tenha se sentido injustiçado, inclusive, por ter ouvido coisas cerceado quando pessoas expressam suas opiniões contrárias à sua opinião, ou compartilham uma ideia e abre a sua intimidade com outros e é machucado e é traído. Você não se entristeceu quando, por exemplo, a sua integridade ou valor pessoal foi atacado? Nós todos já fomos, de certa forma, tocados pelas marcas do fogo da traição ou queimados pelo metal em brasa das ardentes palavras da destruição. Então esses textos sagrados, eles simbolizam uma série de situações que nós enfrentamos no nível afetivo e emocional. E há a constante necessidade de perdoar o passado, de lidar com o passado, de elaborar essas cenas de brutalidade da nossa alma. As memórias que nós temos de abandono pelas pessoas mais importantes, como pais e mães e irmãos, ou quando atraiçoados não pelos bandidos, mas principalmente por amigos e amados, as horas de solidão mesmo em meio à multidão de faces, as lágrimas constantes que descem ou já desceram quando nós tentamos mapear a longa lista de dores da alma, dos sentimentos que enfrentamos, das lutas, desafios interiores do nosso coração. Então são cenas talvez historicamente diferentes dessas várias biografias que lemos, mas que tocam o nosso interior. E quando nós então olhamos para os vários compartimentos da nossa vida, olhamos para a vida das pessoas, homens e mulheres ao nosso redor, e lidamos então de uma forma a dialogar com as nossas dores interiores, com as vozes interiores e as dores do nosso próprio corpo humano, que não se comparam frequentemente às dores psíquicas internas da nossa alma. Então nós precisamos olhar de uma forma teológica para isso. O meu convite para você é olhar de uma maneira teológica, para quando o peito está sufocado, para quando lidamos com a impotência, com a vergonha, com a humilhação. E é comum
para nós, homens e mulheres contemporâneos, enfrentarmos essa sensação insuportável, muitas vezes até do pânico, essas emoções reprimidas que não são bem tratadas, que ficam aqui engasgadas na garganta ou na barriga sem condições da gente respirar direito. O que fazer com tudo isso? Como é que a gente pode lidar com esses fragmentos da vida? Como é que a gente pode se reconstruir ou construir até mesmo algo novo? A dificuldade de lidar com o peso, com a carga que carregamos, da dor, do sofrimento, do desequilíbrio interior, vem frequentemente ligada à nossa própria tradição religiosa, superficial, intelectualizada, moralista. A gente olha para a vida de um Abraão, de um José, de um Jacó, de um texto bíblico do passado e fala: a gente quer ser como ele, a gente quer ser como Paulo, a gente deve ser como esses heróis da fé, homens e mulheres. E a gente faz essa análise de uma forma moralista, religiosa, e acaba causando mais peso, mais sobrecarga sobre nossa alma já carregada. Vivemos uma espiritualidade que frequentemente é de uma fé idealizada, sempre vitoriosa, sempre livre da dor, sempre livre da dificuldade, em busca da prosperidade, em busca do sucesso, da receita mágica, de um bem-estar, da felicidade. E as perguntas básicas dessa espiritualidade é: como é que a gente pode fazer isso? Que atitudes nós devemos tomar para ser mais felizes? O que o cristão deve fazer? E elas nascem frequentemente de um distúrbio, de uma desfunção da nossa espiritualidade, que vem frequentemente cercada de desejos da alma humana de se tornar cada vez melhor, de ser cada vez mais feliz, de ser cada vez mais próspero, de ter mais sucesso, inclusive sucesso espiritual. E essa espiritualidade moralista, ensinada a partir de um mundo moderno, liberal ou neoliberal, é adotada então nas últimas décadas por uma teologia moralista, que nós falamos na igreja. Que você é vitorioso quando lê mais a Bíblia, você é mais feliz quando faz mais orações, quando participa de tal ministério, quando é membro de tal igreja. Você vai ter mais sucesso quando contribuir mais vigor espiritual quando estudar melhor as doutrinas, quando conhecer melhor os heróis da igreja, quando praticar melhor algumas ações ou quando seguir determinados métodos aplicados pelo líder da sua igreja local. E você corre então o risco de ficar interiormente dividido, enfermo, quando tentar identificar-se com esses ideais espirituais projetados pelos seus líderes, projetados pela sua igreja e reprimidos aqui na sua própria realidade interior. A psicologia moderna olha com bastante ceticismo esse tipo de fé religiosa, esse tipo de igreja. E com razão, com muita razão, porque o ser humano se sente sobrecarregado com as suas dificuldades naturais, impossibilitado de ser alguém como ele é idealizado na igreja local. Para muitos de nós, a gente conhece muito bem esse fardo, a gente tem esse conhecimento teológico que não nos leva a sermos pessoas melhores. E nós encontramos então, eu sou um teólogo, sou um cristão, tenho uma formação pastoral missionária, e eu tenho encontrado muita gente adoentada nas igrejas. Eu tenho encontrado a maioria, na verdade, daqueles que se dizem cristãos religiosos, evangélicos, sobrecarregados com um conhecimento bíblico de séculos, mas sem uma prática, sem uma vida madura, sem a felicidade, sem a alegria no coração, sem esse equilíbrio interior na alma. Entretanto, nós temos que aprofundar esse debate, porque todos nós enfrentamos situações que em diversos níveis físicos e emocionais elas nos levam ao desespero, à solidão, e se assemelham ao mesmo desespero e solidão de um Abraão, ou à dor da prisão, da humilhação de um José, ou à perda de luto do Ló, ao sofrimento físico, emocional do apóstolo Paulo, sacrifícios e desafios de muitos cristãos, homens e mulheres na história da humanidade. Uma dor profunda que nós enfrentamos em momentos específicos da vida, diante da complexidade da bagagem espiritual, física, emocional, do peso das nossas costas. Nosso diário de vida contém inúmeros registros de fracassos nas nossas relações familiares, nos nossos projetos pessoais,
falhas nas nossas profissões e erros do nosso caráter, atitudes impensadas e que deixaram marcas e algumas cicatrizes profundas que permanecerão para sempre. Você talvez já tenha se sentido assim, você talvez já tenha se sentido injustiçado, inclusive, por ter ouvido coisas cerceado quando pessoas expressam suas opiniões contrárias à sua opinião, ou compartilha uma ideia e abre a sua intimidade com outros e é machucado e é traído. Você não se entristeceu quando, por exemplo, a sua integridade ou valor pessoal foi atacado? Nós todos já fomos, de certa forma, tocados pelas marcas do fogo da traição ou queimados pelo metal em brasa das ardentes palavras da destruição. Então esses textos sagrados, eles simbolizam uma série de situações que nós enfrentamos no nível afetivo e emocional. E há a constante necessidade de perdoar o passado, de lidar com o passado, de elaborar essas cenas de brutalidade da nossa alma. As memórias que nós temos de abandono pelas pessoas mais importantes, como pais e mães e irmãos, ou quando atraiçoados não pelos bandidos, mas principalmente por amigos e amados, as horas de solidão mesmo em meio à multidão de faces, as lágrimas constantes que descem ou já desceram quando nós tentamos mapear a longa lista de dores da alma, dos sentimentos que enfrentamos, das lutas, desafios interiores do nosso coração. Então são cenas talvez historicamente diferentes dessas várias biografias que lemos, mas que tocam o nosso interior. E quando nós então olhamos para os vários compartimentos da nossa vida, olhamos para a vida das pessoas, homens e mulheres ao nosso redor, e lidamos então de uma forma a dialogar com as nossas dores interiores, com as vozes interiores e as dores do nosso próprio corpo humano, que não se comparam frequentemente às dores psíquicas internas da nossa alma. Então nós precisamos olhar de uma forma teológica para isso. O meu convite para você é olhar de uma maneira teológica, para quando o peito está sufocado, para quando lidamos com a impotência, com a vergonha, com a humilhação. E é comum para nós, homens e mulheres contemporâneos, enfrentarmos essa sensação insuportável, muitas vezes até do pânico, essas emoções reprimidas que não são bem tratadas, que ficam aqui engasgadas na garganta ou na barriga sem condições da gente respirar direito. O que fazer com tudo isso? Como é que a gente pode lidar com esses fragmentos da vida? Como é que a gente pode se reconstruir ou construir até mesmo algo novo? A dificuldade de lidar com o peso, com a carga que carregamos, da dor, do sofrimento, do desequilíbrio interior, vem frequentemente ligada à nossa própria tradição religiosa, superficial, intelectualizada, moralista. A gente olha para a vida de um Abraão, de um José, de um Jacó, de um texto bíblico do passado e fala: a gente quer ser como ele, a gente quer ser como Paulo, a gente deve ser como esses heróis da fé, homens e mulheres. E a gente faz essa análise de uma forma moralista, religiosa, e acaba causando mais peso, mais sobrecarga sobre nossa alma já carregada. Vivemos uma espiritualidade que frequentemente é de uma fé idealizada, sempre vitoriosa, sempre livre da dor, sempre livre da dificuldade, em busca da prosperidade, em busca do sucesso, da receita mágica, de um bem-estar, da felicidade. E as perguntas básicas dessa espiritualidade é: como é que a gente pode fazer isso? Que atitudes nós devemos tomar para ser mais felizes? O que o cristão deve fazer? E elas nascem frequentemente de um distúrbio, de uma desfunção da nossa espiritualidade, que vem frequentemente cercada de desejos da alma humana de se tornar cada vez melhor, de ser cada vez mais feliz, de ser cada vez mais próspero, de ter mais sucesso, inclusive sucesso espiritual. E essa espiritualidade moralista, ensinada a partir de um mundo moderno, liberal ou neoliberal, é adotada então nas últimas décadas por uma teologia moralista, que nós falamos na igreja. Que você é vitorioso quando lê mais a Bíblia, você é mais feliz quando faz mais orações, quando participa de tal ministério, quando é membro de tal igreja. Você vai ter mais sucesso quando contribuir mais vigor espiritual quando estudar melhor as doutrinas, quando conhecer melhor os heróis da igreja,
quando praticar melhor algumas ações ou quando seguir determinados métodos aplicados pelo líder da sua igreja local. E você corre então o risco de ficar interiormente dividido, enfermo, quando tentar identificar-se com esses ideais espirituais projetados pelos seus líderes, projetados pela sua igreja e reprimidos aqui na sua própria realidade interior. A psicologia moderna olha com bastante ceticismo esse tipo de fé religiosa, esse tipo de igreja. E com razão, com muita razão, porque o ser humano se sente sobrecarregado com as suas dificuldades naturais, impossibilitado de ser alguém como ele é idealizado na igreja local. Para muitos de nós, a gente conhece muito bem esse fardo, a gente tem esse conhecimento teológico que não nos leva a sermos pessoas melhores. E nós encontramos então, eu sou um teólogo, sou um cristão, tenho uma formação pastoral missionária e eu tenho encontrado muita gente adoentada nas igrejas. Eu tenho encontrado a maioria, na verdade, daqueles que se dizem cristãos, religiosos, evangélicos, sobrecarregados com um conhecimento bíblico de séculos, mas sem uma prática, sem uma vida madura, sem a felicidade, sem a alegria no coração, sem esse equilíbrio interior na alma. O único caminho para um relacionamento de fé, de uma relação mais profunda com Deus, ele é justamente encontrado quando nós chegamos ao final de todas as nossas possibilidades de sermos melhores, ao final das nossas próprias forças para nos idealizarmos e sermos como Deus. A questão central nessa discussão sobre as histórias, biografias das pessoas ao nosso redor, quando a gente olha para elas, é que o caminho que nós estamos buscando é um caminho de humildade. O caminho da humildade é aquele caminho que nos ajuda a compreender a fé com Deus quando a gente chega no limite das nossas possibilidades, no limite das nossas forças. Nós não podemos compreender a espiritualidade a não ser que nós sejamos capazes de visualizar um mundo que vai além da nossa própria capacidade de conquistar ou adquirir. Ninguém pode ser humilde pelos próprios esforços, ninguém pode se orgulhar da sua própria humildade. A palavra humildade vem do latim humilitas, que se relaciona ao humus, ao chão da terra. Humildade nos reconcilia com a nossa própria condição humana, terrena, da força da gravidade que nos puxa para baixo, que nos mostra que nós somos gente, que nós temos limites, que nós somos frágeis, que nós somos humus, como a terra. Enquanto Deus nos estende a mão, oferece para nós misericórdia, o amor, Ele nos faz conscientes também, nós somos conscientes também da nossa própria limitação, da nossa própria incapacidade, do peso e do fardo que carregamos. Vivemos pela fé quando compreendemos, então, a nós mesmos, compreendemos quem nós somos, nos amamos, percebemos também lados escuros, sombrios dos nossos próprios desejos. A humildade nos aflora para aceitar, para ter coragem de abraçar nossa sombra, aceitar a verdade de quem nós somos, a partir da experiência do fracasso, a partir da experiência do desequilíbrio, dos desencontros, e nos leva então a olhar para o Criador e pedir misericórdia, bondade. Quando conhecemos esse verdadeiro Criador, e essa é a essência da nossa fé, reconhecemos que o caminho de Deus não transcorre como uma estrada de mão única que nos leva sempre para frente, mas pelo contrário, nós percorremos o caminhar da vida com muitos erros, desacertos, rodeios, fracassos e decepções, mas sabemos que Deus está conosco, sabemos que não estamos sozinhos. Essa fé da dependência, de uma convicção experimental, de abrir mão da nossa própria felicidade em nós mesmos, mas olhar para dentro com uma oportunidade de ver Deus dentro de nós. Ela brota muitas vezes do desespero, do desencontro, do sofrimento, mas que nós olhamos então para Jesus, encontramos em Jesus, experimentamos na mente, no coração de Jesus, o enchimento da nossa própria alma pelo Espírito Santo que está conosco. Muito longe de ser e fazer o melhor, menos confiante no nosso próprio desejo, na nossa própria capacidade, nós começamos a nos entender. Começamos a entender o sentido que temos na pessoa de Cristo. Concluindo então, quando o fardo é grande demais, quando olhamos para a vida das pessoas e percebemos que todas elas lutaram uma vida desafiadora, percebemos que as nossas
próprias ideias, nossa própria capacidade é limitada, não confiamos simplesmente na nossa própria habilidade, nós desistimos da nossa própria sabedoria, renunciamos à nossa própria justiça, abdicamos da nossa própria capacidade e nos lançamos então a Deus. Fé em Deus é esse lançamento do nosso coração, entregar o nosso caminho para o Senhor, entregar a nossa vida a Deus, caminhar junto com Ele. Se essa dimensão da fé que eu tenho explicado, de dependência, que rola e entrega tudo, estiver bem, tudo vai dar certo, nós vamos caminhar bem, nós vamos encontrar o equilíbrio. Sua fé será seu escudo. Fortaleça e exercite esse tipo de fé que engaja não somente suas ideias, seus conceitos teológicos, mas também a desistência do seu próprio poder e capacidade sozinho, mas de você se entregar às mãos de Deus. Deixe o Senhor segurar suas mãos entre as suas mãos. Deixe-o tocar a melodia da vida enquanto você se rende aos seus cuidados, na certeza de que Deus vai ajudar você, mesmo enfrentando a dor, o sofrimento. Ele estará no controle, Ele está presente, Ele é supremo sobre todas as coisas. Entregue o teu caminho ao Senhor. Essa é uma dimensão da fé que te ajuda a confiar nele, saber que olhando, sendo inspirado pela vida de homens e mulheres que no passado e no presente estão vivendo pela fé. Você também é encorajado a submeter suas decisões mais a Deus, a não pensar apenas na teologia como uma dimensão teórica, mas experimentar na sua alma a presença do Criador, a bondade do Criador, o amor de Deus sobre a sua vida. Isso é viver pela fé. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No próximo vídeo, a minha pergunta para você vai ser o seguinte: quais são os pesos, quais são as dificuldades, circunstâncias e obstáculos que estão impedindo você de progredir na fé? Participe, inscreva-se no meu canal.